falar sobre a obra O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do escritor pré-modernista Lima Barreto. Primeiro vamos falar sobre a ficha técnica. O espaço é no Rio de Janeiro, o ano é 1893, o gênero é romance, o período é pré-modernismo e o narrador é em terceira pessoa. A história ela foi publicada originalmente em formato de folhetim em 1811, pelo jornal Comércio, onde o escritor Lima Barreto trabalhava, né? E o romance, ele conta uma história de um personagem metódico, nacionalista, patriota e apaixonado pelo Brasil. E o nome dele se chama Major Policarpo Quaresma. Major era somente um apelido. E muitas das vezes Major era incompreendido por ter ideias contraditórias, né? Ele era muito incompreendido e ridicularizado pela sociedade. E o livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte do livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, o Policarpo ele tenta salvar o Brasil através da cultura, dizendo que o país tem a cultura mais rica e importante do mundo. Então ele decide aprender a tocar violão, contratando um professor chamado Ricardo dos Outros, que é um patriota como ele. Ricardo vai ensinar ele as nossas modinhas, né? E só que nessa época o violão era muito marginalizado, como coisa de desocupado. Só que o Policarpo não liga, porque ele quer tentar valorizar a cultura do Brasil. Só que ao estudar mais a fundo as nossas modinhas, ele percebe que estas não era nossa, eram importadas. Então ele muda seu foco para as tradições tupinambás. Ele decide estudar as tradições tupinambás. E ele estava tão obcecado por isso que ele acaba mandando para a Câmara dos Deputados que acabam mandando uma proposta para a Câmara que eles deveriam adotar como língua oficial o Tupi-Guarani, porque para ele a língua portuguesa não era da gente, era dos outros, ou seja, de Portugal. E ele estava ficando tão obsessivo que ele acaba mandando, acidentalmente, um documento ao ministro todo em Tupi-Guarani. E isso foi o fim para o Policarpo, né? Porque ele foi aposentado por invalidez e acabaram mandando ele para o hospício. E ele estava ficando cada vez mais doente, né? Mentalmente, né? Estava ficando muito louco. E ele acabou ele se sentia perseguido, ele via inimigos como amigos, ele falava coisas sem sentido, ele estava perdendo interesse por seus livros e negócios. Eu fiquei com a segunda parte, com a terceira parte do livro. Na segunda parte, fala sobre ele querer salvar o Brasil por meio da agricultura. Com isso, ele compra uma chácara fora do Rio de Janeiro e coloca o nome dela de Sossego. Lá ele começa a fazer suas plantações. Com isso, ele adquire uns livros diferentes sobre plantações, para ele saber mais sobre o solo, sobre as características climáticas e biológicas do terreno. Com isso, ele também faz um tratado sobre agricultura, porém não vai muito adiante. Nisso, com tudo que estava acontecendo, a chácara dele vai à falência por alguns motivos. E o livro lista 3 deles, que são, ele não entrava em conchavos com os políticos corruptos, e isso fazia com que os políticos corressem sempre atrás dele, fazendo com que as coisas que ele quisesse desse errado. Na segunda, foi que o solo de lá era muito precário. E a terceira era as formigas saúvas, que comiam toda a plantação, tanto de feijão quanto de milho. Na terceira parte, arrebenta a revolta armada aqui no Brasil, que foi sofrido por Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente do Brasil. E nisso, o Quaresma fica sabendo e manda um telegrama para lá falando que ele iria lá ajudar. E nisso ele foi lá ajudar a defender o Floriano. Depois de 4 meses lá, ajudando e tudo mais, ele sofreu um ferimento. E com isso, aconteceu que a chácara dele foi totalmente à falência, ele perdeu tudo que tinha. Aí quando ele já estava se recuperando, o Floriano chamou ele, designou ele para ser o carcereiro da prisão na Ilha das Enxadas.
Em determinada noite, o Itamaraty, ele pediu alguém para ir buscar os homens que estavam lá, para eles serem fuzilados. Só que aí o Policarpo, ele ficou revoltado e mandou uma carta revoltosa para o Floriano. Com isso, o Floriano não gostou, mandou prendê-lo e executá-lo, sem julgamento. Com isso, ele vai lá, antes de morrer, aparece no livro, ele fala bem assim: acreditei numa ilusão, dediquei minha vida a um ideal imaginário. E é isso. O triste fim de Policarpo Quaresma é esse: ele morre pelas armas do país que ele tanto lutou e amou. Características. O que o autor buscou retratar ou criticar? Crítica ao ufanismo ingênuo, pois Policarpo ele achava o Brasil o melhor do mundo, mas ele não tinha uma visão crítica, né? Apresenta também um personagem quixotesca, que é uma homenagem a Dom Quixote, que luta por coisas que sabe que não vai conseguir vencer, mas mesmo assim continua lutando. Também apresenta o regionalismo, o nacionalismo e o patriotismo exagerado. Apresenta também crítica à burocracia, o preconceito, pseudo-intelectuais, que são pessoas que têm diploma, mas não têm conhecimento. Também apresenta o subúrbio do Rio de Janeiro, que muitas das obras têm uma visão crítica, e nessa obra tem uma visão positiva, que o pobre é visto como trabalhador, como honesto e como que deve ser respeitado também. Apresenta também a crítica social à linguagem coloquial, ou seja, informal. Apresenta também a revolta da armada, a desilusão pela política, a troca de favores pela política também. Característica de um ou dois personagens. Eu escolhi o Ricardo Coração dos Ogros, que ele tocava violão e cantava modinhas. Ele era um artista admirado pela sociedade e ele acabou se tornando um amigo de Quaresma, que pelo amor do violão e pelo amor comum pelo patriotismo. Eu peguei o Anastácio, que ele era um empregado negro do Quaresma e companheiro de solidão de seu patrão. Ele foi levado para o sítio, o Quaresma levou ele e ele sempre foi fiel ao Quaresma. Peguei também o Anastácio, que ele era um empregado negro do Quaresma, sempre foi fiel a ele, sempre fez companhia para ele, e ele também foi levado para o sítio que o Quaresma comprou, o sossego, ele foi levado junto. A história foi inserida nos primeiros anos da República do país. A obra faz uma análise da sociedade daquela época e a maior crítica é sobre o universo da política ali dentro. O escritor traz à tona questões de denúncias sociais por meio do nacionalismo exacerbado e da postura ingênua e idealista do protagonista. Educação Adventista. Muito além do ensino.